Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando aqui o primeiro seminário de História da Música Cearense. Esse seminário nasce a partir da disciplina de História da Música Cearense, que é uma disciplina obrigatória que temos na matriz curricular do curso de música da UFC, Campus do Pici, em Fortaleza, e eu sempre registro isso porque a gente também tem o curso de música da UFC em Sobral, no campus de Sobral, e temos a nossa fraternidade, né, com a Universidade Federal do Cariri, que também tem o curso de música. E aí o João Luiz já está dando um ok aí, João Luiz que é professor do curso de música na Federal do Cariri, e o João Luiz também é doutorando no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Ceará, e tem feito um trabalho super bacana aí de pesquisa, de ensino, e ele também é produtor, né? Já deu contribuições importantes dentro da universidade e fora da universidade na área de produção. E aí, então, nós temos um ambiente necessário com o João Luiz, propício para receber esse queridíssimo amigo, o jornalista, o compositor, o produtor, articulador, animador da nossa cultura cearense, nosso amigo Dalton Moura. Recentemente, no show, o Rogério, meu pai, disse: é um poeta da canção. Assim apresentou Dalton, poeta da canção. E uma vez, conversando com a Raquel Gadelha, que é a diretora do Cine Teatro São Luís, ela disse: ele é o anjo dos músicos do Ceará. Então, é essa pessoa querida, né, que a gente tem essa liberdade de falar com afetividade, com amizade, e que tem feito um trabalho sério, né, seríssimo, importante, de fôlego, como compositor, como letrista, e esse articulador, jornalista que movimenta a cena cultural de uma maneira mais ampla e, claro, com uma atenção assim, muito especial à música e aos músicos do Ceará. Então, Dalton, bem-vindo aqui ao primeiro seminário de História da Música Cearense e à disciplina de História da Música Cearense da UFC. Grato por aceitar o nosso convite. Olá, Pedro Rogério, olá, João Luiz, olá, amigos, amigas, estudantes da UFC. É uma alegria, um prazer todo meu, uma alegria enorme poder contribuir um pouco com esse trabalho tão importante que você vem fazendo, Pedro, de geração de conhecimento, de pensamento sobre a música brasileira feita no Ceará, a música do Ceará para o Brasil. É um prazer poder dialogar, enfim, contribuir com um pouco da nossa experiência de atuação, que acho que em diferentes frentes tem o mesmo objetivo: a afirmação, a divulgação, a difusão, a legitimação, né, a valorização da música do Ceará. Pedro. Então, para quem está nos vendo, nos ouvindo, eu vou compartilhar aqui minha tela rapidamente. Vamos ver se dá certo. Aí vocês já me dizem aí se está dando certo. Se está compartilhando, vamos lá. Então, eu vou aqui para o canal aqui do Dalton, o canal no YouTube, né? Então, já deixando aqui o convite para que conheça a obra, né? Uma parte da obra do Dalton Moura está aqui nesse canal, com esse painel lindo, viu, Dalton? Muito, muito belo esse painel aqui, com músicos, com intérpretes da música brasileira, né? Que aqui tem o Arismar do Espírito Santo aqui, é isso? Isso, exatamente. Arismar do Espírito Santo,
é uma foto do show de lançamento do disco Sonho ou Canção, que é meu e do maestro Luciano Franco, de mais de 40 músicos convidados. Grande parte deles esteve presente nesse show, e de onde vem essa foto com Arismar do Espírito Santo, Cátia Freitas, Edinho Vilas Boas, maestro Adelson Viana, maestro Edson Távora, meu parceiro Rogério Franco, enfim, tanta gente bacana da nossa música. Olha, essa imagem traduz bem o espírito de trabalho do Dalton Moura, que é, assim, ele está sempre rodeado de pessoas maravilhosas, de grandes compositores, de grandes músicos, e com esse espírito de coletividade que eu acho assim fundamental, né? E muito bonito no seu trabalho, Dalton. E aí vocês podem ver aqui que tem uma série grande aqui de vídeos, né? Na aula passada, inclusive, eu mostrei esse vídeo aqui, falando dos momentos inusitados nesse período de pandemia, né? Você com o Tom Barros aqui, o Marcos Lessa, cantando As Rosas Não Falam, achei pitoresco, assim, um momento que eu tenho dito que o making off tem se tornado, de certa maneira, o making off tem se tornado a regra, né? O making off era sempre uma coisa à parte, né? E agora está meio que indo para a vitrine, né? O making off indo ainda mais para a vitrine, né? Nesses momentos. Bem, Dalton, fala um pouco, por favor. Eu vou parar aqui de compartilhar para voltar aqui Pronto, voltei. Dalton, por favor, fala um pouco da tua trajetória. Você é jornalista de formação, né? Se formou em comunicação aqui pela Universidade Federal do Ceará, mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, esse teu gosto aí pela arte, pela música, vem desde quando? Ô Pedro, eu acho que desde a infância mesmo, acho que muito por culpa da convivência com uma coleção de discos que pertencia à minha mãe, discos de vinil, né, na época, e com o rádio, né, eu acho que foram, assim, os meus primeiros contatos com a música, e desde a infância mesmo, assim, desde muito cedo, são algumas das minhas primeiras lembranças, assim, eu acho que é uma alfabetização por meio dos discos, assim, acho que talvez com algumas pequenas insensatezes aí, como ouvir aquela fase setentista do Roberto Carlos, com todas aquelas canções, né, de um amor mais explícito. Aí ouvi isso tudo muito cedo, ouvi tudo da Jovem Guarda também bastante cedo, música instrumental, discos de trilhas de novela, discos de programas de TV, e o rádio que ainda muito influenciado pela rádio AM, ainda muito forte, inclusive tocando músicas, né, na rádio AM. Para as pessoas hoje pode ser uma coisa difícil, né, de imaginar, mas antes desse predomínio todo das FMs, que quando surgiram eram muito associadas a ter uma música mais urbana, uma música mais jovem, música internacional, música dita de um consumo massivo, né? Acho que o rádio AM formou muitos ouvintes no Brasil. E se escutavam no rádio AM músicos e músicas que hoje são considerados, né, por alguns assim sofisticados, elaborados, da dita MPB, né? Isso era o que se escutava no rádio AM, que era um rádio bem popular, realmente, para todo mundo, assim. Então, acho que veio daí esse primeiro contato com a música e já com muita diversidade, já com uma tentativa, assim, de até apreender mais da realidade da vida mesmo, como diria o Belchior, as coisas que aprendi nos discos, né? Olha só que linda citação e muito pertinente para esse ambiente aqui de história da música cearense, citando Antônio Carlos Belchior. Bem, é interessante quando a gente dá uma olhada assim na trajetória dos músicos, né? Como a figura da mãe ou do pai, né? Tem uma força muito grande, né? Estou lembrando aqui, por exemplo,
do Fagner em relação ao pai dele, do Roger em relação à mãe, por exemplo, né? Do Marcos Maia também, que foi a mãe dele que o levou para o conservatório para estudar com Zé Mário de Araújo, né? Que deu uma força, ele queria, mas estava meio assim, não sabia. E a mãe, quando a mãe chega junto, o pai chega junto, as coisas ganham uma força extraordinária, né? Essa primeira matriz de socialização, né? Na trajetória de todos, é óbvio, mas estamos aqui falando da música, né? E o rádio ainda com uma força muito grande, né? Isso daí você está falando de que década, Dalton? Já é na década de 80? Exatamente, Pedro. Anos 80, meados dos anos 80, eu acho que era essa combinação dos discos de vinil, dessa coleção da minha mãe, com rádio AM, com a música presente na televisão, né? Então, e as conexões entre um e outro, que eram, por exemplo, os discos de trilhas de novela, saía um disco nacional e um disco internacional, os discos de programas de TV, como o Globo de Ouro, à época, Cassino do Chacrinha, programas de auditório que lançavam discos com artistas que frequentemente se apresentavam nesses programas, né? E, enfim, é uma combinação mesmo dessa indústria cultural que a gente tinha à época muito ligada ao suporte, ao disco de vinil, né? E eles dialogavam entre si. Então você ouvia esse artista no rádio, tinha o disco, tinha um artista presente na TV, né? Era uma coisa muito você via como havia esse diálogo de todos esses meios, né? E talvez aqui dos artistas do Ceará, eu lembro de um disco de um festival da canção que lançou um disco que se chamava Rabiscos, com canções classificadas nesse festival. Foi assim, e aí você já via claramente assim aquele contraste, né, entre esse disco e os demais. Esse não tinha uma capa, uma produção dentro daquela mesma estética comercial desses outros LPs, né? Você já via ali uma diferença. Havia também alguns LPs do Fagner, por exemplo, do Belchior, né? Mas principalmente assim acho que uma coleção de discos um pouco mais comercial, né? Do que expressava um pouco o que era sucesso à época, né? Em meados dos anos 80. Discos de samba também, discos de história da música brasileira, como aquela série maravilhosa de história da MPB que vinham com um encarte. Da Abril Cultural, né? Da Abril Cultural eram verdadeiros livros os encartes, né? Textos assinados por críticos de música. Então, discos do Gilberto Gil, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Edu Lobo, né? Do Geraldo Vandré, como você tinha ali uma perspectiva de mundo mesmo, que acompanhava aquelas canções, né? Os textos críticos, uma visão de mundo. Por isso eu falo em muitos sentidos, uma alfabetização por meio dos discos, né? Eu acho que os livros me acompanharam muito nessa época, mas os discos são uma lembrança muito vívida para mim, muito concreta disso. E uma coisa interessante desses discos de vinil, né? E aí, para quem não ouviu ainda, né? Não viu os discos ou ouviu, as capas são grandes, né? Bem, eu não sei se eu tenho algum aqui perto agora, mas, bem, é fácil de você ver aí pela internet os discos de vinil. São capas grandes, então você tinha ali muita informação nas capas, né? E uma coisa que fazia um pouco parte da liturgia, né, dos amantes da música, é você colocar ali o disco, né, de vinil, aquele bolachão, aquele LP, long play, e você ficava ali com o encarte ou com a capa do disco horas, né? Eu pelo menos ouvia, né, por dia, quando chegava um disco novo em casa, eu ouvia 2, 3 vezes o mesmo disco no mesmo dia, né? E aí degustando cada pedacinho daquele encarte, né? As letras, a ficha técnica, muitas vezes vinham comentários de outros compositores, de críticos, né? Você tinha era quase que uma liturgia mesmo, um ritual, né?
ali de ouvir disco, assim, de como conservar o disco, como guardar. Tinha uma relação afetiva muito forte, né, com o disco. E eu estou vivendo agora uma experiência de ver, eu estou acessando uma novela dos anos 80, de 1988, e uma coisa para observar as músicas. E uma coisa que me chama a atenção nas novelas aí da década de 80 é que tinha muito mais música. As novelas, elas tocavam a música inteira, era quase um videoclipe, com os atores, com as cenas, com paisagens, e tocando a música do início ao fim. Então, era uma indústria tão forte, tão importante, né? Porque isso alavancava aí, como o Dalton lembrou, é uma indústria, né? Uma indústria cultural que alavancava a venda de milhares de discos, né? E movimentava muita grana, né? Muito dinheiro, né? Era uma indústria mesmo forte, né? Do ponto de vista financeiro mesmo, né? Mas bem, vamos Professor chegando Pedro, aqui. só fazer um comentário rápido. Chega O colega junto. Dalton Moura citou aí a fase do Chacrinha, né? E aí eu tive a oportunidade de assistir há pouco tempo a biografia do Chacrinha, que está disponível aí nessas plataformas. O filme do Chacrinha, né? Nessas plataformas Netflix, Prime, né? Da Amazon. E aí eu achei interessante que apareceu lá uma das cenas do filme o início de carreira da Clara Nunes, né? Que ela começou gravando um vinil de bolero, e aí ela foi divulgar esse vinil no Chacrinha, e ela conseguiu cantar ali 30 segundos de uma música, e o Chacrinha já expulsou ela do palco, né? Isso é horrível, isso é horrível. Meio que esculhambando a Clara Nunes ali no backstage, né, do programa, e aí ela escuta aquilo, aquelas críticas terríveis que o Chacrinha fez a ela cantando, né, e ela aguarda ele, e ela espera ele, o programa acabar, ela espera ele no camarim, ela dá um jeito de entrar no camarim dele, e aí ela tem uma conversa séria com ele, olha, por que você achou ruim? O que eu tenho que fazer para melhorar, né? Aí ele falou, acho que você tem que gravar samba. Bolero, ninguém vai tocar bolero aqui no meu programa, não. E aí tem realmente tem toda essa conjunção, né, do programa televisivo se juntar com o bem cultural, com o produto que é o vinil, para divulgar aquele vinil, e aí todo mundo via o artista na TV, via o artista na rádio e comprava o vinil, né? Ia lá na loja de disco. Nas revistas, nas bancas de revista, que eram também muito forte, né? Exatamente. E aí a gente tem todo um ciclo de um processo que ele tem um tempo, né? Porque assim, as coisas não aconteciam assim rapidamente, né? Tinha um tempo do artista fechar com um produtor de uma gravadora, tinha um tempo dele conseguir a negociação para ele ir para um programa de TV, para ele começar a distribuir o álbum dele. Então, e aí você ter a notícia que o disco estava sendo gravado para esperar chegar. Hoje não, hoje é tudo muito rápido, né? A gente tem o benefício aí de poder ter as coisas, ter a informação, ter acesso ao bem cultural de forma muito rápida, mas a gente acaba perdendo um pouco dessa coisa da espera, de ter paciência para esperar o disco, de ver o artista na TV, depois ter que ir comprar, né? A gente não tinha como receber a música em casa do jeito que a gente recebe hoje, né? E é muito interessante toda essa história do vinil. Hoje ele é uma grande paixão, né? Tem colecionadores de vinis apaixonados aí. E eu acho legal ver o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 15 anos, que ele se tornou um apaixonado em colecionar vinil, né? Para ele é muito mais legal ficar procurando lá em Recife, ele mora em Recife, que é uma região muito cultural, e tem essas feirinhas de vinil,
Para ele é muito mais interessante procurar um tesouro assim, de um vinil perdido ali numa feirinha, do que ficar na internet procurando música. Eu acho isso legal e realmente é uma experiência totalmente diferente que a gente tem hoje. Eu não saberia nem medir assim a diferença que é você ter o vinil, você ter todo aquela mistura de pintura, né, de poesia que era o vinil. O vinil às vezes vinha um encarte com a letra, com a letra, você analisava ali a letra e via aqueles desenhos, aquelas fotos, enfim, era uma experiência completa, na minha opinião. Bem, então, Muito rico e como, enfim, hoje a gente vê também, né, os colecionadores e as pessoas que se animam a lançar disco de vinil ainda hoje. Talvez assim a gente realmente recomende isso aos colegas, estudantes, né? Como inclusive essa percepção como obra de arte. Eu acho que isso que o João Luiz fala, né, ao mesmo tempo que era uma indústria, e aí os teóricos, né, da indústria cultural torciam muito o nariz para esse conceito do produto, né? Produto versus a obra de arte. Tinha muito essa problematização. O fato é que, comparado com os dias de hoje, em que a gente tem essa desmaterialização da música, né? A música independente de um suporte, e geralmente uma cultura do single, é uma faixa única de um artista que se torna relevante e causa repercussão e é tocada, né? Mesmo dentro dessa indústria, você tinha com o vinil mais características de uma obra de arte, de você ouvir um disco completo, né? O momento de ouvir música, como o Pedro falou ali, de você retirar o disco da caixa, retirar o disco do plástico, colocar um lado, depois você tinha que levantar, ir lá, trocar o lado do disco, né? Isso lhe fazia ter um momento com a música, você tinha um momento de ouvir música, né? Lhe cobrava a mercadoria mais rara dos dias de hoje, que é a atenção, que é tempo, né? Hoje, cada segundo do nosso tempo é disputado por inúmeras fontes. E, e você vê a presença da música hoje muito forte na vida das pessoas, seja no computador, no celular, no rádio do carro, enfim. Mas talvez esse momento de tirar um momento do seu dia para ouvir música, o que você está fazendo? Não, estou ouvindo música. Esse momento talvez tenha diminuído, se dissolvido um pouco, né? As pessoas aproveitam que vão de carro para algum lugar, quem tem, né, a possibilidade de ter um carro, ou vão no ônibus, vão ouvindo a música que o motorista, né, escolheu colocar ali, ou que vão para a academia, vão fazer um treino de 1 hora, então faz uma playlist para ouvir na academia, a playlist para descansar, a playlist para estudar, né? Assim, o momento de dizer, não, agora eu vou ouvir música, eu vou ouvir o disco novo de fulano, né? Ele se tornou mais raro, menos frequente, como quando era ou pelo menos essa é a impressão que a gente tem, né? Pode ser um senso comum nosso, um pouco de saudosismo aí, mas eu continuo achando importante preservar esse ritual nesse tempo mesmo, olha, de dizer, às vezes as pessoas mandam discos e lhe perguntam o que você achou e você demora um pouco a dar um retorno, mas é porque eu acho que você tem que ter um tempo em que você esteja pronto para ouvir o disco mesmo, né, você vai sentar ou deitar para ouvir aquele disco e não ouvi-lo fazendo outras coisas, não, você tem que dedicar o tempo e a atenção que ele merece. Acho que isso era uma coisa que o vinil trazia pela própria necessidade de você ir buscar o disco na estante, colocar né, escutar, sentar para escutar o disco. Eu acho que isso era uma relação diferente com a música. não era um mero entretenimento, né? Então, o que a gente está buscando fazer aqui, né, nesse nosso encontro, então, também é um pouco disso, né? Assim, nos aprofundarmos sobre o que nos interessa, né? Sobre isso que nos é tão caro, que é a música, né? E a música aqui no Ceará, e conhecendo os cantores, os compositores, os letristas, os produtores, enfim, conhecendo esse campo, né? Que chamamos de música cearense. Mas aí, agora, então, peço para o Dalton indicar aqui
ele já colocou aqui vários links, né? A gente começa pelo primeiro link, Dalton, para os alunos e as pessoas que forem acessar aqui o nosso seminário. O que é que a gente pode compartilhar nesse momento? O primeiro mesmo? Pode ser esse primeiro, que é com a Kátia Freitas, nossa grande cantora, compositora. É o clipe da música Mais Que Sonhar, que está no disco Futuro e Memória. O clipe traz fotos do edifício São Pedro, é o primeiro edifício da Orla de Fortaleza. Então, vocês vão entender por que Roger Rogério nomeia Dalton Moura como o poeta da canção. Que maravilha, hein? Que maravilha. Que coisa... Linda letra, belíssima poesia. Então, agora todos entendem por que poeta da canção. Está bem explicado. Dalton, então vamos chegar um pouquinho mais para cá na sua trajetória. E aí, como é que você começa a se perceber envolvido
né? Como não como um ouvinte, né? Um consumidor de obras de arte, mas começa a se perceber ali mais envolvido e começa a pensar como um produtor, como uma pessoa, como um agente do campo, né? Pedro, eu acho que isso vem a partir de um envolvimento com a música feita aqui no Ceará. Aí, quando eu falo que essa primeira coleção de discos ali, ela era mais pautada, né, por essa relação TV, rádio, né, uma música dita mais comercial. Eu acho que aí já é um salto para a minha adolescência mesmo em Fortaleza, quando eu comecei a ter contato com a cena musical da cidade, a tocar em bandas de rock, a compor, a frequentar os shows de rock da cidade, muitos, e a cena autoral também, de Fortaleza, os shows de compositores, de cantores, de bandas, né? Eu acho que aí eu fui descobrindo toda a riqueza dessa nossa música e ao mesmo tempo esse paradoxo que eu acho que me move até hoje, que é o descompasso entre nós termos uma cena musical tão rica, tão forte, tão efervescente, tão cheia de expressões, de virtudes, mas ao mesmo tempo uma cena desconhecida por grande parte do próprio público cearense, né? Essa necessidade dessa ponte, dessa visibilidade, de afirmação, de difusão, de divulgação, de conhecimento e reconhecimento, né? Você só pode reconhecer aquilo que você conhece, né? Então isso sempre me chamou a atenção, né? O quanto nós temos aqui uma música incrível, artistas incríveis. Aí eu tive a sorte de já em meados dos anos 90 vivenciar como ouvinte todo aquele florescer dessa geração, por exemplo, da Cátia Freitas, né? Que a gente ouviu agora cantando Mais Que Sonhar. Eu lembro bem assim do surgimento da Cátia, da luta dela para gravar o primeiro disco, do impacto que o primeiro disco dela teve ali em meados dos anos 90. A frase que a gente mais ouvia talvez era: puxa, sabe, que cantora, que compositora incrível, e ela é daqui, sabe? A gente ouvia muito essa reação: olha, tu tem que conhecer essa pessoa, ela é daqui, mas é incrível, sabe? E isso para mim causava um desconforto assim muito grande, né? De você, assim, puxa, porque pelo próprio envolvimento assim que nós tínhamos muito com essa linguagem do rock aqui, a gente via as pessoas, era natural que as pessoas fizessem suas próprias músicas, as bandas de rock ditas independentes, alternativas, indie, de Fortaleza, elas faziam suas próprias músicas. Então, dentro daquele campo, era normal, a gente tinha muito mais uma cultura do autoral do que o cover, né? Aí vem a época das caloradas, na faculdade, na UFC, né? Em que você tinha, às vezes, 10, 12 bandas, né? A grande maioria delas autoral. As bandas autorais tinham muito mais destaque, muito mais respeito, assim, do público e de quem produzia as caloradas. Então, ver que, por exemplo, esses compositores daqui estavam florescendo mesmo na sua produção, isso coincide aqui no tempo com aquele momento da lei estadual de incentivo à cultura, que ficou conhecida como lei do nome do governador da época. Ela possibilitou que muitos desses artistas pudessem fazer seu primeiro disco. Davi Duarte, o Edmar Gonçalves já era o segundo disco, mas foi um disco que também foi muito importante, foi feito com o recurso da lei de incentivo. O Chico Pio, já no seu segundo trabalho também, o Rogério Franco, no seu segundo trabalho, meu parceiro do disco Futuro e Memória. Quem mais? O Serrão, no seu primeiro disco. O Evaristo Filho, acho que no seu segundo disco também, o Lua Nova. Muita gente dessa época, o Paulo Façanha, muita gente, o Isaac Cândido, junto com o Marcos Dias, um disco belíssimo, assim, um clássico. Então foi uma sorte de conviver como ouvinte mesmo, com o aparecimento dessas obras aqui no cenário local, com os shows dessa geração e com assim, o que só confirmou aquela impressão que eu tinha de nós termos uma cena fantástica,
embora ao mesmo tempo cercada de limitações, né? A gente via que esses artistas, com algumas exceções, não tocavam nas rádios comerciais tão frequentemente. A Cátia Freitas era uma exceção, o Davi Duarte era uma exceção, o Edmar Gonçalves, mas não era algo tão frequente. Eles tocavam mais na rádio universitária, por O exemplo, Dalton. né? Era aquele momento ali. Eu acho que naquele momento ali fica muito claro para mim a força da nossa cena musical e isso passa a fazer parte da minha vida até hoje. Oi, João. Dalton, você falou da cena indie de Fortaleza, viu, professor Pedro? E aí foi uma coisa que eu vivi muito na pele. Eu comecei a ser produtor nessa cena rock, ali no início do Noise 3D, que era uma pequena boate que havia ali nos arredores do Dragão do Mar. E foi o momento que eu iniciei a minha carreira como produtor, produzindo pequenos shows, como bateristas, assim. Na verdade, eu era o mais velho da banda, era o que tinha carro, então podia me deslocar, podia dirigir, então eu acabava ficando na produção e assim foi minha carreira na banda, né? Eu sempre fui baterista. Sempre fui o baterista da banda, você como baterista tem que ter o carro para levar o instrumento, né? No mínimo. E aí eu acabava sempre chegando mais cedo, aí cuidava da cenografia, cuidava de um monte de coisa que os meninos não tinham tempo de cuidar, o pessoal da banda. Mas eu me lembro de viver uma cena muito rica. Eu acho que a gente não... eu vou citar aqui uma banda chamada Macula, que é uma banda que fez parte aí do cenário lá no meados dos anos 2000, 2003, 2000, até 2005. E era uma banda genial, era uma banda assim que a mistura que eles faziam, o tempero que eles tinham de misturar o rock, o jazz, os ritmos tradicionais. O baterista é um cara genial, o vocalista também. Nossa, só em ver eles passando o som assim, eu ficava arrepiado na época. E o som deles era uma coisa tão maravilhosa que eu ficava olhando para eles e assim, me perguntando, cara, como é que eles conseguem fazer isso? Como é que eles conseguiram chegar nesse estilo próprio e, tocar um som, vamos dizer assim, alternativo, fora dessa linha pop, dessa linha muito redonda, muito quadrada, da bateria muito quadrada, de uma harmonia muito quadrada, mas ao mesmo tempo você ficava colado na música. A música era chiclete, não precisava ser uma coisa muito quadrada para pegar e ficar em você aquela melodia, aquela harmonia, né? Enfim, esse é só um exemplo de várias bandas maravilhosas do meio rock que teve aí nos anos 2000 que eu pude vivenciar esse momento, né? Mas outra coisa que eu queria falar é sobre essa coisa do cearense, do estigma, né? Se a gente for parar para pensar, os artistas cearenses, de todas as áreas, né? Músicos, mas, por exemplo, a gente tem o Catatal. O Catatal fez um sucesso, Fernando Catatal fez um sucesso estrondoso, com o CD dele, uma coisa assim, muito alternativa, né? Mas ele fez um grande sucesso no meio nacional. Eu lembro que o primeiro show do Catatal que eu vi foi em Curitiba, não vi nem em Fortaleza. Eu fui ver em Curitiba, e lotado. Eu fiquei impressionado. Nossa, como é que o cara, uma banda cearense, está lotando um show em Curitiba? E aí que eu fui conhecê-lo lá, né? Aí fui atrás de conhecê-lo melhor. Isso em meados do ano 2002, eu acho que eu fui conhecer o Catatal. E aí você tem, sei lá, que não é da música, você tem Expedito Celeiro. Nossa, o sucesso do Expedito Celeiro, que é um cearense, que é um sucesso mundial. Não existe outro no Brasil como Expedito Celeiro, na área do estilismo e moda, né? Então, deixa eu citar aqui, ver outros cearenses. Enfim, mas eu acho que se a gente parar para pensar um pouquinho, o músico cearense, o artista cearense, ele é muito talentoso. Se ele tiver o espaço, os meios, né, para poder aparecer, tiver essa oportunidade, com certeza ele vai ganhar o mundo. Não tem isso porque a gente pegar o trabalho que é feito aqui, o trabalho regional, e não valorizar. Se você for pesquisar, você não tem nenhum motivo para fazer isso. Tem grandes gênios aqui em todas as áreas das artes. E
O que a gente tem que fazer, a gente como pesquisador, como jornalista, é iluminar isso, né? É dar luz dentro da pesquisa acadêmica, dentro do nosso trabalho como jornalista, e é uma coisa prazerosa. Eu vejo o Dalton como uma pessoa que tem prazer em fazer isso, descobrir esses tesouros, esses diamantes, assim, procurar, e ele sempre está iluminando esses artistas com a poesia dele, com o apoio dele, né? Como a Raquel falou, é um anjo mesmo da música cearense. E eu aprendi muito com o Dalton, assim, eu vi muita coisa da cena jazz que eu não conhecia aqui de Fortaleza, dos artistas, quando eu comecei a trabalhar um pouco com música instrumental, né? Quando eu comecei a produzir em cima da música instrumental. E aí é isso. Eu acho que a gente aqui no Ceará, se a gente for parar para pensar, já já eu vou lembrar de alguns nomes a mais, mas a gente tem grandes gênios assim que são únicos no país e no mundo, né? E, e eles estão aí para mostrar que a nossa arte, a nossa cultura tem um valor incrível. A gente tem que ter muito orgulho de ser cearense. Professor Pedro, só fazer um reparo aí, um direito de resposta aí. Eu acho que essa qualificação de anjo aí, ela é muito, assim, não tem isso. O senhor é um professor da sociologia aí, estudou os campos da sociologia, sabe aí que todo mundo é movido, né? Enfim, acho que essa qualificação aí da Raquel, enfim, queria ponderar nisso aí. Todos nós somos, só se formos anjos decaídos, como aqueles lá do... É uma qualificação afetiva. Aqueles lá do heavy metal do senhor, lá do Zé Cabaleiro. É de reconhecimento e afeto. Não, mas enfim, é bom só fazer essa ressalva. Mas eu acho muito bacana essa fala do João Luiz, porque acho que dentro dessa dificuldade que a gente tem de afirmação da música do Ceará, de visibilidade, e até mesmo de historiografia dessa música, se é difícil para os compositores, os cantores, como os que a gente citou aqui, né? Que são hoje vistos como grandes nomes ali dos anos 90, né? Daquela geração dos anos 90. Acho que hoje já se consegue olhar em perspectiva para isso. Essa cena indie, essa cena rock, é mais difícil ainda de essa história ser contada. Ela é uma cena que também ela tem, eu acho que aí sim, grandes protagonistas que até hoje batalham por essa memória dela, como o Maldson Ximenes, né? Faz um trabalho com o pessoal da ACR, Associação Cearense do Rock, batalhando pela memória dessa cena. Mas eu acho que ainda está para ser contada essa história devidamente, né, João? De como essas bandas despretensiosas mesmo, de garotos que conseguiam arrumar uma forma de conseguir uma guitarra, aquilo que o Cazuza falava, né? De quando os meninos do morro puderem comprar uma guitarra, vocês vão ver a música brasileira e tal. Eu acho que tinha uma cena em Fortaleza nos anos 90 de rock, de bandas independentes, e o próprio Cidadão Instigado, que o João citou, eu lembro muito de muitos shows deles com ingresso na época de R$ 3, você ainda ganhava uma cana com coca, assim, em terreno baldio, ali na Avenida da Universidade. Lembro de um primeiro show deles assim mais sério, tocando depois do Tom Zé no domínio público. A banda Cidadão Instigado era instrumental, era exclusivamente instrumental. O compacto que eles lançaram com 5 músicas, né? E aí, como depois toda a história deles irem para São Paulo, enfim, começarem a tocar com vários artistas da música brasileira, eles acabaram, o Regis, o Dustan, o Fernando, né? Acabaram contribuindo muito para o som da música brasileira dos anos ali 2010 em diante, assim, quanto a timbres, quanto a levadas, quanto a uma busca de elementos até da canção popular dita brega, né, da canção ultra romântica, por assim dizer. Enfim, eles deram uma contribuição e dão uma contribuição muito grande. E era uma história muito semelhante a várias dessas bandas que tocavam em terrenos baldios, tocavam em pequenas casas de show, que faziam forcaus como um contraponto ao fortal, e a gente se sentia muito oprimido pela indústria cultural do fortal, que era gigantesca. As pessoas de hoje não têm ideia do que era o fortal em Fortaleza. Era meio
ame-o ou deixe. Se você não gostava de Fortal, você tinha que sair de Fortaleza, porque era o rádio o tempo todo, a TV o tempo todo, o jornal, tudo gravitava em torno do Fortal. E aí o Forcal surge como um contraponto para dizer, ó, tem pessoas, tem artistas de outro estilo. Então acho que aquela cena ali, ela permanece como uma história por ser contada, sabe? Eu queria deixar essa provocação aqui para os estudantes, enfim, que estiverem já pensando aí também nos seus temas de dissertação, de monografia, de trabalho, né? Acho que tem uma história grande de ser contada desses festivais, desses locais, sabe? Padang Padang, o Peixe Frito Blues Club, o Pier 251, o Domínio Público, a Gaia, né? Eram muitos lugares em que esses shows de rock aconteciam, as calouradas, né? Antes do Roberto Cláudio, pai do prefeito, proibir as calouradas na UFC, uma coisa que foi extremamente danosa, que acabou levando as calouradas para os clubes, para locais de fora, né? Enfim, acho que é uma história que permanece por ser contada e eu ficaria muito, muito feliz assim se a turma do curso se animasse a isso, sabe? Eu acho que eles são os invisíveis entre os invisíveis, sabe? Assim, a gente tem muita dificuldade de resgatar essa produção e ela é muito subestimada, ela é muito pouco escutada e subestimada como uma coisa assim de um rock muito underground, mas quando a gente vê, teve muita coisa ali de grande valor e muita gente que ficou para a nossa cena. Tu lembra do Jumenta Parida, Dalton? Pimenta Parida, banda do Zul, né? Lembro demais, tocou no Ceará Music, festivalzão, né? Palcão. Um dos melhores shows que eu já fui de rock foi o Jumenta Parida numa calorada ali da UFC. Então, vejam só, quero dizer da pertinência, né, desse primeiro encontro no seminário de História da Música Cearense ser aberto com essa conversa com o Dalton. A gente já navegou aqui nos anos 80, nos anos 90, chegamos nos anos 2000, e estamos realmente tendo um panorama, né, que é esse realmente nosso objetivo, ter um panorama, ter uma visada ampla da diversidade, do tamanho, do alcance, né, da importância que nós temos na produção musical aqui no nosso estado, né? Vou citar aqui alguns nomes que o Dalton citou para nesse exercício pedagógico de relembrar, né, de revisão, né? Só para dar um exemplo, né? Isaac Cândido, Paulo Façanha, Evaristo Filho, Serrão, Rogério Franco, Chico Pio, Edmar Gonçalves, Davi Duarte, né? A Macula, que o João falou, né? O Amaldson Ximenes, o Forcaus, o Domínio Público, né? A banda Jumenta Parida, Cátia Freitas, enfim, você vai tendo aí, você vai vendo, quando você olha para a trajetória de uma pessoa como o Dalton Moura, quando você olha para a trajetória de uma pessoa, você acaba vendo um cenário social extremamente relevante para compreendermos, viajando nessa trajetória, né, indo na esteira da trajetória do Dalton, como nós conseguimos ampliar. E isso que o Dalton falou da invisibilidade é justamente esse o papel da disciplina de História da Música Cearense, é esse o papel do Seminário de História da Música Cearense, que é essa alquimia acadêmica, que eu chamo, que é de transformar o invisível em visível, ou ver o que estava invisível, né? Você conseguir ver o que ninguém consegue ver, o que não se conseguia ver antes. Isso é uma alquimia mesmo, né? E que nós podemos fazer isso dentro da universidade, a universidade nos dá essa condição. Estou lembrando que o Cidadão Chegado, antes de ser Cidadão Chegado, eram duas bandas, era a banda Tribo e a banda Companhia Blue, né, que eu também vi tocando em alguns momentos, né? O primeiro show que eu fiz foi com Aristides, tocando bateria, que era da banda Tribo, junto com o Rian e o dos Tangalas, e o Rian Batista tocando contrabaixo, e o Rian Batista, né? Então, assim, é uma cena muito rica, né? E tinha a Companhia Blue, que era o Boquinha, né? O Júnior Boca, o Catatal, o Regis no contrabaixo, na banda Companhia Blue,
Tinha mais um integrante que eu não estou lembrando aqui o nome agora. Mas, enfim, isso nos ajuda a ver o tamanho e como é interessante a nossa história da música. Então, Dalton, a gente estava vindo aí pela... E ótimo esse seu convite, né? Sabe, tem muita coisa aí a ser descoberta, a ser consolidada, a gente compreender melhor esses festivais, esses espaços, né, que formam esse campo que nós chamamos de música cearense. E uma coisa que, voltando ainda na sua trajetória, você disse assim, dei um salto para a minha adolescência em Fortaleza. Isso me remete a uma coisa interessante. Você não nasceu em Fortaleza, não é isso? Não nasci. Eu vim para Fortaleza com 10 para 11 anos, Pedro. Então, atenção, vereadores aí interessados na cultura, precisamos fazer uma cerimônia na Câmara dos Vereadores para dar o título de cidadão fortalezense para o Dalton Moura. Isso é importantíssimo, eu acho isso fundamental, tá? Por tudo que ele vem fazendo por nós, né? Pela nossa cidade. Tem uma outra coisa interessante que é dizer o que é música cearense, como é que a gente compreende o que é música cearense, quem é que diz o que é música cearense. Como é que você entende esse campo, Dalton, da música cearense? Você está abrindo o seminário de História da Música Cearense sem ter nascido aqui. Como é que é isso para você? Eu acho, Pedro, que a gente pode falar de uma música brasileira feita no Ceará, ou de uma música do Ceará para o Brasil, né? São formas que a gente costuma se referir. Eu acho que tudo que acontece na nossa cena é música cearense, né? A gente tem isso aí. E aí refletir sobre as vantagens e desvantagens desse rótulo é algo que eu acho que dá muito pano para manga, né? A gente tem aí o referencial do pessoal do Ceará, e, né, como todo mundo sabe, eles têm uma visão crítica sobre essa denominação, mas foi uma forma que a indústria achou, né, que a produção achou para apresentar ao grande público nos centros, em Rio e São Paulo, em lançamentos nacionais, parte daquela geração que foi para lá nos anos 70, né? Assim como havia os baianos, os pernambucanos, né? Chegou-se a essa denominação pessoal do Ceará, e a história da música da gente, né? Ela contempla muito bem as fragilidades desse rótulo, quanto a não ser um grupo, não ser um movimento, né? E sim vários artistas que tinham cada um sua identidade, sua proposta, sua expressão, e que estavam ali no mesmo momento histórico, batendo a porta da indústria cultural, tentando espaço para lançar seus compactos, seus LPs, para conquistar espaço em TV, em rádio, né? Acho que a gente tem uma cena muito, muito plural, né? O que seriam essas diversas músicas do Ceará, né? A gente falou aqui brevemente sobre essa cena do rock independente que até hoje continua de um modo muito forte, né? Muito articulado, e que, inclusive, é exemplo quanto a isso, quanto à organização, quanto a inventar e criar a própria cena, criar as próprias condições para se apresentar, para gravar, né? A gente tem aí essa grande repercussão da geração cearense dos anos 70, mas se a gente olhar, por exemplo, para ele que nos deixou há pouco tempo, o Evaldo Gouveia, né? Nós temos uma referência grande de um compositor que foi absolutamente nacional, né, na repercussão da sua obra, e que era cearense, que foi um grande descortinador também de caminhos, né, abriu muitas portas. Voltando mais, a gente tem aí Lauro Maia, né, enfim, muita coisa, Alberto Nepomuceno, Ramos Cotoco, a gente tem uma história mesmo, né? Pensar sobre essa música hoje, essa cena do Ceará, eu acho que esse eixo de por que nós temos tantos grandes músicos, tantos grandes trabalhos, grandes artistas, que ainda têm relativamente pouca comunicação com o público do Ceará, esse é um eixo que me move muito, e que eu acho que nós temos aí um problema de comunicação a resolver, sabe? Um problema de divulgação, de difusão
de como, talvez, assim, apresentar melhor esses artistas, de como costurar melhor essas pontes para o público, né? Quando a gente fala nessa música cearense, a gente acaba também falando um pouco como nessa classificação da música independente, ou dos cantores e compositores, ou das bandas de rock, né? A gente não o termo música cearense ele não costuma ser muito empregado, por exemplo, ao Wesley Safadão, e ele é um músico cearense. E é uma música cearense de grande projeção, né? que faz sucesso em todo Enorme projeção. de enorme projeção, do chão de avião, por exemplo, né? Quando existe ainda aí eu acho que uma repercussão de toda aquela história do pessoal do Ceará, que é a gente olhar mais para uma música dita elaborada, ou dita que dialoga com a então classificada como tal MPB, né? A gente, por exemplo, precisa olhar para a música cearense hoje fortíssima, além do rock, do hip hop, do rap, trabalho que artistas como Dom L tem feito, assim, eu acho que depois da turma do forró, da grande indústria, é o artista mais tocado, artista cearense mais tocado nas plataformas. Assim, Dalton, eu queria contar uma história é, aqui é que eu impressionante vivi isso. para Então, assim, ilustrar um pouco. sim, são todas essas são músicas, tudo isso é a música cearense, né? É o Sintagma, é a Orquestra Sinfônica da UES tentando contornar a nossa histórica carência de união quanto à música erudita, a nossa indigência cultural quanto à música de câmara ou a música de concerto, né? Enfim, eu acho que são essas várias músicas possíveis, feitas no Ceará, mas feitas para o Brasil, assim, né? Ninguém quer ficar com sua música dentro da gaveta, ninguém quer, assim, ser independente, ser maldito, ser música de nicho. Eu acho que a gente quer atrair mais visibilidade para essa produção e, principalmente, fazer com que o nosso público conheça e possa ter a chance de, em gostando, reconhecer grandes músicos e musicistas do Ceará. João? Ô Pedro, só para ilustrar um pouco, teve uma época que eu não sei se tu lembra, Pedro, que eu estava produzindo uma amostra de bandas universitárias no, na reitoria, né? No palco da reitoria, na concha acústica. E aí eu fui fazer uma divulgação no Bom Dia Ceará, né? E eu tinha um pouco de dificuldade de chegar nos programas para divulgar. E abriu-se essa oportunidade. Aí eu fui bem cedinho, né? 6 horas da manhã, a gente tem que levantar para fazer a entrevista ao vivo às 6 horas da manhã. E dei a entrevista, falei do que era o Mostra de Bandas Universitárias, convidei as pessoas a participarem e depois eu conversei com a jornalista. Assim que terminou a entrevista, eu falei com ela assim: olha, tem tanta coisa na UFC que a gente faz que eu gostaria de divulgar. Será que a gente podia abrir um canal para a gente estar sempre no Bom Dia Ceará, dando uma entrevista rápida, falando o que vai acontecer no dia lá na UFC, que é sempre uma programação gratuita, com artistas fantásticos, né? Diversificada, que a gente apresenta lá ao vivo. Aí ela disse: olha, porque, na verdade, João, a gente não é normal a gente divulgar música, arte no Bom Dia de Ceará. Geralmente a gente divulga mais óbitos, crimes, acidentes. Porque não é nem que eu goste, não. Ela disse: é porque é uma ordem de cima. Então, hoje foi uma situação extraordinária, mas infelizmente a gente não faz esse tipo de divulgação. A gente é mais notícias assim, de óbitos, de crimes que a gente passa no Bom Dia Ceará. Aí eu fiquei chocado. Aí eu fiquei assim, sem palavras, né? E pensando comigo mesmo, nossa. E aí eu questionei ela. Ela falou: não, é porque música, futebol, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas quando é crime, quando é óbito, todo mundo para ver a TV. Quando é violência, essas coisas, todo mundo para olhar. Então, como dá mais audiência, a gente acaba publicando mais isso aí, fica mais recheado do que dá mais audiência. E aí me deixou muito triste essa situação, mas eu vi o quanto falta uma abertura da TV local para a gente ter um programa musical, né? Para a gente ter um programa que a gente vai trazendo, vai noticiando, seja de manhã, na hora do almoço, à tarde,
Mas, infelizmente, como o Dalton falou, a gente tem um problema grave dentro do nosso setor de comunicação, que a gente precisa, para tudo que a gente faz, se a gente quer construir um mundo bom, né? A gente precisa de pessoas com sensibilidade nesses meios, com esse poder. E, às vezes, é isso que falta um pouco. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade para a gente, para as pessoas que têm esses canais de comunicação, elas olharem com carinho para a nossa gente, para a nossa música, para os nossos eventos. Então, Dalton, aproveitando aqui, né, a sua presença e essa possibilidade da gente ampliar as nossas reflexões, e mais uma vez falando da pertinência da sua presença aqui, veja só, o motivo de existir História da Música Cearense e o que me motivou a fazer pesquisa nessa área foi justamente quando estudante, né, no curso de música da UES, os meus colegas não conhecerem música cearense. Eu ficava assim impressionado como é que os meus colegas, alunos do curso de música, né, eu estou falando aí final da década de 90, meus colegas não conheciam nada, né? Conheciam alguma coisa do Fagner, alguma coisa do Belchior, e não conheciam mesmo, né? Conheciam os hits e tal, tinham ouvido falar. Ednardo conheciam também alguma coisa. As bandas de forró, né? Da Zum Zum Sat, do Emanuel Gurgel, e, enfim, né? Aquela profusão de bandas que se criou ali naquele período, né? Que inclusive com isso, né, de ter uma rádio satélite, né, que era a Zum Zum Sat, que transmitia para todo o Brasil, que foi um fenômeno de comunicação, inclusive. E assim, falar em Calé Alencar, Eugênio Leandro, Cátia Freitas, Edmar Gonçalves, nem assim, né? Assim, eram realmente completamente invisíveis. E quando eu comecei a dar aula nas escolas, os meus colegas professores também não conheciam, né? Então, foi isso que... Esse foi o meu primeiro projeto de pesquisa que me trouxe ao UFC no mestrado, foi justamente compreender o currículo escolar, por que não entra no currículo escolar, mesmo os professores de música, né, nas escolas, que já eram muito poucos, né, esses professores também não conheciam a música cearense, né? E foi daí que eu trouxe a pesquisa sobre o pessoal do Ceará, e aí mudou o foco da pesquisa, porque eu passei a pesquisar a formação, né, desses artistas. Mas, bem, falando em pessoal do Ceará, e sobre o que você falou também, a gente pode daqui a pouco conversar um pouquinho mais, vamos trazer mais uma música, né? Aqui na sequência, justamente você coloca aqui o nome desta pessoa tão amada por mim e por muitos, que é a Tete, que está no mesmo disco, né? Futuro e Memória. E aí eu vou compartilhar aqui para a gente ouvir, e na sequência eu vou pedir para você falar também um pouquinho desse disco, né? Ele é um disco que eu considero um marcador histórico. É uma das coisas que eu falo, né, na nossa disciplina de História da Música Cearense. Claro que é impossível a gente fazer uma lista taxativa, exaustiva, de quem são os músicos, os compositores, os intérpretes, as bandas, os espaços da música, porque você tem música em todo canto, né? A ideia não é você ter uma lista, um almanaque exaustivo da música cearense, mas existem alguns marcadores históricos, como você falou, Alberto Nepomuceno é um marcador histórico, né? Pessoal do Ceará, Massa Feira, Humberto Teixeira, Lauro Maia, né? Evaldo Gouveia, são marcadores históricos, são pessoas que marcam ali a nossa história reconhecidamente, né? Pelos músicos e pela sociedade de uma maneira mais ampla. Vamos ouvir, então, esse disco que eu considero um marcador histórico da nossa música cearense, Reinvenção, Rogério Franco e Dalton Moura, com a voz da Tete.
quem quiser lhe escapar, lhe iludir. Sonha regressar, manda mensagens de além-mar. E onde estás? Será que vem de noite, lembra quantos planos nos fizeram desistir? Aconteceu, pois se sonhamos tu e eu, realizamos. Olha que a estrada continua, ruas, mares, descobrir, a nos seduzir, os velhos sonhos. Se o tempo não nos esqueceu, reinventamos. Quando puder, que o tempo prende quem quiser lhe escapar, lhe iludir. Sonha regressar, manda mensagens de além-mar. E onde estás? Será que bem de noite, lembra quantos planos desistir? Cuida que um ao outro aconteceu, pois se sonhamos tu e eu, realizamos. Olha que a estrada descobrir, a nos seduzir, os velhos sonhos.
Que maravilha, né? Mais uma vez, precisamos registrar, que maravilha. Que trabalho, assim, de fôlego, que trabalho bonito, que trabalho encantador. Dalton, ouvimos aí Reinvenção, a música sua em parceria com Rogério Franco, com a interpretação de Tete, né? Que essa música está no disco Futuro em Memória, e, como eu disse, é um disco que eu considero um marcador histórico nessa cena musical cearense, por esse espírito coletivo, né? Acho isso muito forte, eu acho que a gente precisa muito disso, isso é muito importante. Algumas das melhores vozes, né, da nossa cena tá nesse disco, e essa ideia do prédio São Pedro, né, ali na Praia de Iracema, enfim, tem um conjunto simbólico nessa obra muito interessante. Eu quero que você fale um pouco desse disco, por favor. Ô, Pedro, esse é um trabalho que está disponível aí em todas as plataformas, né? E tem um disco físico também que a gente pode fornecer com maior alegria aí para a turma. A gente gosta muito de disco físico, né? De CD e tal, de vinil. Eu acho que é uma coisa que pode soar meio jurássica aí, meio anacrônica, meio boba, até porque gastar dinheiro com isso, né? Mas eu acho que faz parte dessa experiência do ouvinte, né? E as pessoas que tiverem o disco vão perceber, ele tem um projeto gráfico feito pelo Caio Castelo, que é muito diferente. Ele traz as letras das músicas em cartões, que são cartões que têm fotos lá do edifício São Pedro, né? Esse prédio que a gente falou que foi o primeiro prédio da Orla de Fortaleza, ele é de 58. Durante muito tempo foi um prédio que recebeu as pessoas ditas importantes que visitavam a cidade, como os grandes cantores, os políticos, né? Ficavam hospedados no Hotel São Pedro, então. E ele tinha um restaurante também, que era muito conhecido na cidade, e foi também a residência de alguns personagens assim da história de Fortaleza. E esse prédio fica ali hoje na chamada Praia dos Cruz, né? Ali na Praia de Iracema. É um prédio bem diferente de todos que a gente vê lá. Ele tem um formato de navio, assim, tem um desenho muito diferente, mesmo ele estando hoje muito, né, seriamente danificado pela passagem do tempo, a falta de manutenção. Ele ainda chama muita atenção pela beleza mesmo, ele concentra muito o olhar de quem está ali. Então essa foi uma metáfora visual que a gente buscou para a capa e para o projeto gráfico do disco, tendo o privilégio de contar com as fotos feitas pelo Luiz Alves, grande fotógrafo de shows também, lá do Dragão do Mar, que teve acesso ao interior do prédio, fotografou detalhes mesmo que a gente viu aí no clipe de Mais Que Sonhar e agora no clipe de Reinvenção também, detalhes que mostram quanta beleza tem, né, sobrevive dentro de um prédio em ruínas, né? É muito bonito de ver isso, assim, para a gente é a metáfora perfeita com a ideia de futuro e memória, que é a música título do disco, que é cantada pelo Zé Luiz Maziotti, e é um disco de composições minhas e do Rogério Franco, grande, querido, parceiro, compositor que tem toda uma história na música do Ceará, e cada uma dessas músicas no disco é interpretada por um cantor ou cantora que a gente convidou por achar que ele seria capaz de pegar a canção e transformar em sua, né? Foi isso que a gente fez e nós ficamos muito felizes com o resultado. Isso se confirmou em todos os casos, né? Eu acho que são parcerias aí triplas que surgiram, ou quádruplas, quando a gente coloca em campo os arranjadores também, né? E o disco reúne, assim, 5 gerações da música do Ceará, desde Roger e Tete, nossos decanos, né? Lá dos anos 60, a geração que fez sucesso nos anos 70 nacionalmente, até o Calé Alencar, grande mestre aí do maracatu cearense,
da geração dos anos 70 também, o Edmar Gonçalves, já um pouco depois dos anos 80, aí a Kátia Freitas, o Davi Duarte, que se afirmam mesmo nos anos 90, embora também venham de antes, sem falar nos instrumentistas como Nonato Luiz, como Kainan Cavalcante, como Adelson Viana, né? Então, assim, acho que o músico de mais idade que está no disco é o Roger, são o Roger e a Tete, né? E que estão aí com 7,6, né? E os mais jovens são músicos como o André Benedetti, baterista, que está aí na casa dos 20 anos. Né? Então, a gente tem aí um disco em que a moçada dos 20 dialoga com o pessoal dos 70 e, enfim, fazendo música juntos, né? É muito bacana, é mágico. E eu brinco assim, nós conseguimos com esse disco fazer 8 shows, reunindo toda essa turma, 14 músicos no palco, inclusive viajamos com esses 14 músicos para o Cariri, para Paraíba, fizemos shows, viajamos para Sobral, para Meruoca, fizemos shows aqui em Fortaleza, no Dragão do Mar, no Teatro José de Alencar, no Centro Cultural do BNB. Eu brinco às vezes que é o nosso Buena Vista Social Club, assim, um pouco. São os nossos heróis da nossa música. Muitos deles, a gente precisa dizer, né, estavam há algum tempo sem fazer shows, sem vivenciar esse processo de viajar para fazer shows, sabe, de estar em um grupo, de estar em uma turnê, né, de estar se apresentando aí por diferentes motivos mesmo, das questões de produção, né, de visibilidade que a gente estava discutindo. Então foi um processo muito rico, muito terapêutico, assim, e muito gratificante. A gente percebia muito isso no encontro deles, o imenso carinho de um pelo outro e como eles estavam com saudade de estar em um projeto assim, né? Primeiro, de estar cantando, estar fazendo shows, e mesmo em um projeto em que cada um tem uma participação, não é um show individual de cada um deles, mas como essa convivência era gratificante, era assim, sabe, você olhar ali nos ensaios, a Tete conversando com a Kátia Freitas, o Davi Duarte, né, conversando com o Edmar Gonçalves, sabe, o Roger tocando uma música com ali um instrumentista como o Ricardo Abreu, que é um trompetista do jazz, né, e puxa, o David Krebs, baterista, né, alemão, radicado aqui em Fortaleza, falando para a gente que um dos grandes sonhos dele, um dos artistas que ele mais admirava é o Roger, né? E ele teve a oportunidade de gravar. Enfim, é muito rico isso. A gente percebeu o quanto ele sentiu falta dessa convivência e o quanto um projeto artesanal, pequeno, né? Assim, de 2 compositores, um projeto despretensioso nesse sentido, um disco coletivo, né? A gente sabe que a nossa música tem muitos discos coletivos, principalmente nos anos 90 ali. Como esse projeto pôde suscitar, eu acho que fazer isso de bom por todos nós, sabe? Conviver mesmo, a convivência nos estúdios de ensaio, nas vans, nos ônibus, a gente andando de avião e conseguindo a muito custo ir para o Cariri de avião, mas assim, a gente andando com os instrumentos em cima, porque a gente tipo não tinha grana para despachar os instrumentos. Então, a gente precisava subir com os instrumentos, e aí literalmente carregando o piano, carregando a sanfona, assim, sabe? Mas o quanto isso tudo, puxa, é indescritível mesmo. Falar do quanto a gente cresceu com essa convivência, o quanto a gente percebeu que eles precisavam disso, eles precisam de atenção, sabe? São artistas geniais que por vários fatores hoje eu acho que eles são menos acionados do que eles poderiam, são menos convidados para shows, né, para projetos do que eles poderiam, artistas em diferentes momentos da sua carreira, né? E a gente percebeu uma alegria tão grande mesmo, sabe? Em cada pequena coisa, cada momento de convivência, a paciência deles com todo esse processo, as entrevistas, tudo era marcado por muita festa. Era a sensação que a gente tinha que a gente estava reunindo amigos de longa data que
devido às correrias mesmo da vida de cada um, aos desafios da vida de cada um, não se viam juntos havia muito tempo. Era um encontro muito, muito potente. Aí, principalmente Roger, Tete, Kátia, Davi, Edmar, Gilmar Nunes, Eudes Fraga, enfim, Cristiano Pinho, e aí, ao mesmo tempo, a turma nova, né, dos instrumentistas, o Anfrísio Rocha, o Paulinho Santos, o André Benedetti, enfim, é uma coisa de uma convivência mesmo extraordinária, né? O Rogerinho Franco ali sendo essa grande ponte entre todos, a Genilda Azevedo na produção, enfim, a gente contou com muita generosidade deles, sabe, Pedro? A gente sabe que são grandes artistas que toparam participar do projeto e acho que a gente conseguiu construir isso. Hoje a gente já tem músicas para um novo disco, músicas que surgiram dessa convivência, inclusive parcerias inéditas, né? Parcerias do Rogério com o Calé Alencar, parceria minha com o Davi Duarte, parcerias do Edmar, enfim, a Kátia Freitas está cheia de músicas novas, lindas, lindas mesmo, que estão aí para serem gravadas, ela tá fazendo o próximo disco dela, né? Enfim, a gente já tem aqui um trabalho que a gente espera que muito em breve a gente possa apresentar a todos um Futuro em Memória 2, já com músicas que surgiram dessa convivência entre todos. Aí não mais só músicas do Rogério Franco e do Dalton Moura em parceria, mas também parcerias entre todos esses artistas que foram surgindo ao longo desse tempo, né? É um disco com vocação mesmo para ter desdobramentos, né? Porque é um disco, como eu falei, eu considero um marcador histórico na nossa cena musical. Teve também, estou lembrando aqui, uma participação no lançamento do disco do Tiago Araripe, né? No Dragão do Mar, em um dos lançamentos. Isso, o Tiago Araripe participou do disco e também já tem parceria com o Rogério Franco, né? Enfim, foram surgindo mesmo dessa convivência novas canções aí, novos. A gente já está trabalhando nisso, nesse próximo volume, nesse volume 2. Antes da gente ir para a reta final aqui da nossa conversa, que eu vou querer ainda falar de 2 tópicos contigo. O Som da Noite, o disco Som da Noite, que também teve desdobramento, né? Teve o Som da Noite 1 e o 2, essa cena também dos músicos da noite, e esses músicos, né? Que também formam aí uma escola, e você teve uma participação nisso, né? Estava ali também como compositor em um dos discos, e essa coisa de conseguir tocar no rádio naquele período, né? Você tinha falado que, né, tocou a Kátia Freitas, conseguiu tocar no rádio, o Davi Duarte, que eram exceções, né? E o Som da Noite também teve ali, a sua música circulou também nas rádios, né? E também do seu investimento na cena jazz, né? Você coordenou aí um projeto durante muito tempo, eu estou falando no passado, mas isso não significa que ele não continue, né? O Jazz Cities, no Centro Cultural Banco do Nordeste, e também a sua participação no Festival de Jazz e Blues, ali como assessor de comunicação, e muito envolvido com todo o processo ali, junto com a Maru e com a Raquel, enfim. Então, tem esses 2 tópicos aí, o disco Som da Noite, que você participa como compositor, e também a cena jazz, tá? Mas antes, já que foi você que selecionou, e eu nem sabia, né, coloquei ali sem querer, que eu tive essa honra, né? Essa grande honra, foi uma grande surpresa para mim. O Roger canta no disco, né? E participou de vários shows de lançamento do disco, mas no show no Dragão do Mar, o Roger estava viajando para filmar, né? E fui convidado para cantar a música que foi gravada pelo Roger. E, nossa, não esperava mesmo, foi uma grande surpresa para mim e uma grande alegria compartilhar o palco e participar um pouquinho desse momento, e um pouquinho que para mim foi muito, assim, foi grandioso para mim, né? Então eu vou aqui
a pedido do Dalton, porque foi ele que selecionou, compartilhar, então, aqui esse momento, que para mim é um momento muito especial. Muito. As pessoas conhecem a expressão roubar a gig, né? É uma expressão comum no meio dos músicos. O Pedrão roubou a gig do Roger aí, matou a pau na interpretação aí. É incrível essa interpretação, é de arrepiar. Então, vamos ouvir aqui uma canção a mais, que foi gravada no disco Futuro e Memória pelo Roger Rogério. Essa canção que é de Rogério Franco e Dalton Moura, que eu tive essa alegria de participar do show no Dragão do Mar, no dia 29 de março de 2018. Canção a mais um caso de amor sem caminho. Uma voz a cantar, a dizer coisas que eu adivinho. E agora tão só, é só minha tristeza que eu quero vestir de prazer e beleza pra te oferecer quando o sol nos vier perdoar. Saberemos na dor o sabor do que for alegria. Se amanhã imitar nossos melhores dias, mentiremos jamais essa melancolia. Saberemos na dor o sabor do que for alegria. A mais um caso de amor sem caminho. Uma voz a cantar, a dizer coisas que eu adivinho. E agora tão só, é só minha tristeza que eu quero vestir de prazer e beleza pra te oferecer quando o sol nos vier perdoar. Nossos melhores dias, mentiremos jamais essa melancolia. Saberemos na dor o sabor do que for alegria. Se a
nossos melhores dias, mentiremos jamais. Essa melancolia saberemos na dor, o sabor do que for alegria. Uma canção Quanta emoção, quanta emoção. Vamos lá, voltando aqui. Nossa, quanta emoção. Sarinha pequenininha ali, chegando junto. Dançarinha, rapaz, que coisa linda, né? E esse trompete maravilhoso do Ricardo Abreu, né? Que você falou aí do jazz, Pedro, é um dos grandes caras do jazz daqui. E, puxa, a gente ficou muito feliz mesmo com essa sua participação. E há que se contar aí aos nossos alunos que o Roger não pôde ir a esse show porque ele estava fazendo um filme no Rio Grande do Norte, né? E aí no interiorzão do Rio Grande do Norte. Esse filme seria lançado um ano depois com um enorme sucesso. Esse filme é o Bacurau, em que o Roger Rogério faz um cantador e contracena com a Sônia Braga e tal. Enfim, tanta coisa acontecendo com esse filme. Levou o Roger para a capa aí da revista Cahiers du Cinéma, lá da França, né? Então, tantos prêmios aí para o Bacurau e tantos debates importantes para a realidade do nosso país surgiram do filme. Às vezes, as coisas da vida são assim, né? Aquela música do John Lennon, né? Que diz que a vida é o que acontece enquanto você faz planos, né? O Roger não pôde estar no show e devido a essa impossibilidade, que ele ficou morrendo de vergonha que não ia poder participar, nós ganhamos esse presente desse take eterno e maravilhoso com o Pedro Rogério. Nossa, que honra, que alegre honraria, que alegre honraria. Amigo, então, esses dois tópicos que eu acho que é importante falar, que tem a sua participação também, o Som da Noite. E o Som da Noite que traduz uma geração também de artistas, né, que toca nos bares, que toca nos restaurantes, que toca na noite, né? São os músicos da noite, os cantores da noite, e isso não foi um fenômeno só no Ceará, né? Porque tem Som de Barzinho também, foi um disco que vendeu no Brasil inteiro, quer dizer, tem uma cultura aí própria também dessa área da nossa música, né? E aqui no Ceará também foi muito forte, né? Sim, sem dúvida. Dentro desse problema de comunicação, né, que a gente falou, como estabelecer uma melhor comunicação dos nossos artistas com o nosso público, e a fala do João ali foi muito rica, João, acho que daria ali seminários ali, a sua fala sobre os grandes meios de comunicação, né, um tema que a gente pode abordar em outra ocasião, é muito rico, muito complexo. O projeto Som da Noite foi idealizado por um produtor daqui chamado Júnior Colares, justamente com a ideia de pegar alguns artistas daqui e fazer um projeto dito mais comercial, tendo muito em mente o que estava acontecendo naquele momento, com o sucesso de uma série de discos chamada Som do Barzinho, feito pelo Renato Vargas. Esses discos venderam pra caramba, assim, eram CDs com esses sucessos que se escutam tipicamente nos voz e violão de barzinhos, né? Djavan, algumas coisas assim, Tunai, alguma outra coisa do Chico, Flávio Venturini, músicas populares do ambiente Lulu Santos, né? Músicas do João Bosco e Aldir, né? Enfim, músicas populares desse ambiente de barzinho. Depois, vários projetos surgiram com essa proposta em nível nacional, né?
E aqui no Ceará, o Júnior Colares idealizou esse projeto, convidou o Davi Duarte e o Paulo Façanha para gravar o primeiro disco, Som da Noite. E eles venderam muitos discos assim para a nossa realidade, sabe? Com esse CD, ele chegou a ficar disponível na época em supermercados como Extra. Enfim, foi um disco que vendeu muito e que fez com que muita gente conhecesse o Davi Duarte e o Paulo Façanha, ouvisse pela primeira vez através desses discos, né? E aí, junto com esses grandes sucessos, para todo mundo cantar junto e tal, havia também músicas autorais do Davi e do Paulo, né? Então, era uma estratégia também de dar a conhecer uma parte desse repertório. Pouco tempo depois, foi lançado o Som da Noite Volume 2, que aí eu participei como compositor de uma música, uma dessas músicas autorais minha e do Paulo Façanha e do Gilmar Nunes, que se chama Tantos Versos, uma música que tocou e toca em rádio até hoje em Fortaleza, entrou no repertório desse disco. Aí o Melquíades também fez parte. Então foi um projeto importante que gerou assim shows também, eles fizeram esse show em diversos espaços, gerou aparições em TV, né? Foi uma forma de mostrar para as pessoas esses grandes artistas como intérpretes, principalmente, né? Paulinho Façanha, o Melquíades, o Davi Duarte e o próprio Júnior Colares, e conseguiu quebrar um pouco desse desafio, dessa resistência, né? As pessoas viam lá e diziam, puxa, mas esse cara é o Davi Duarte, e aí algumas pessoas foram atrás do trabalho autoral dele depois, mesmo com o Paulo Façanha. Paulo já tinha uma presença muito grande nos bares, né? Pelo próprio trabalho, sempre foi um cantor da noite, assim, de estar nos bares, às vezes em 2 shows por noite, né? Até hoje ele guarda muito essa característica, é um operário da música nesse sentido, né? Um cara que sabe entrar num bar e olhar para o público e perceber qual é a música que cai bem para aquele momento. Isso é algo muito difícil, muito raro, uma sensibilidade muito valiosa. Foi um projeto marcante nesse sentido que eu acho que ajudou com que eles fossem mais conhecidos. Tem um pesquisador que é o Silvio Mauro, que é também músico, né, jornalista, que fez um trabalho sobre esses discos do Som da Noite, fez uma monografia, a gente recomenda para o pessoal. Isso, fez lá no programa de pós-graduação em educação, e entrevistou todo esse pessoal, fez um trabalho belíssimo, uma dissertação, que está no repositório, a gente vai disponibilizar o link aqui para o pessoal, e talvez, inclusive, se ele puder, ele venha conversar também aqui com a gente no seminário, né, João Luiz? É um dos nomes cotados aqui para a gente conversar no seminário de História da Música Cearense. Bem, Dalton, um outro momento, uma outra parte importante da sua produção, né, como articulador, como jornalista e como uma pessoa envolvida com os músicos, né, porque eu acho que você consegue também aí gerar uma liga entre os músicos, entre você e os músicos, obviamente, e entre também os músicos, que é essa cena jazz, né? Então, tanto o programa Jazz Series como o Festival de Jazz e Blues, você também tem uma presença marcante. Você pode falar um pouco da cena jazz e desses trabalhos que você desenvolveu ou esteve envolvido? Pronto, Pedro. Dentro disso que a gente falou, né, da imensa riqueza e diversidade da nossa cena musical, a música instrumental sempre nos chamou a atenção aqui, né? Junto com aqueles nomes todos que a gente citou dos anos 90, também nos chamavam muita atenção o Nonato Luiz, o Manassés, o Marcos Façanha, que é irmão do Paulo Façanha, violonista, também lançou um disco, o Marcos Maia, o Pádua Pires, o Haroldo Araújo, puxa, o Marcílio Homem, tantos, o Fernando Abreu, né, tantos grandes nomes da nossa música instrumental. E, mais recentemente, esse projeto de que você fala, a gente tem uma convivência com o Festival Jazz e Blues desde a sua 2ª edição. O festival já está na 21ª edição, né, lá em Guaramiranga, desde a 2ª edição que a gente está sempre presente. Primeiro como jornalista, eu trabalhava aqui no Diário do Nordeste, ia cobrir o festival para o jornal. A gente lançava sempre um caderno especial assim com
com críticas de todos os shows, com detalhamento dos shows, com entrevistas. Era um trabalho que acabou gerando um registro documental mesmo, assim, de como eram as apresentações do festival. E depois eu passei também a trabalhar no próprio festival em diversas funções, com o Café no Tom, que são as entrevistas que a gente faz com os artistas na Praça de Guaramiranga, né, nas manhãs do festival, também com as redes sociais do festival, fazendo essas críticas, esses textos sobre os shows para as redes sociais do festival, né? Nós escrevemos um livro, lançamos um livro sobre os 12 primeiros anos do festival, essa experiência, esse cenário. É um livro que tem 300 fotografias de músicos que se apresentaram no festival, feitas pelo Chico Gadelha, e que acabou documentando também, né? Sendo um registro histórico também de todo mundo que passou pelo festival, né? Tá lá essa história contada, dos shows, enfim, de como o festival se organizou, se estruturou, gerou consequências lá para a cidade. E mais recentemente, coisa aí de uns 5, 6 anos, a gente começou a colaborar também com a produção de shows, a montar shows de artistas cearenses especialmente para o festival. E assim, levamos diversos shows inéditos, né, que tiveram a sua estreia no festival, shows conceituais, revisitando grandes álbuns da história do jazz ou montando grupos com determinadas características. E aí a gente foi, aos poucos, se somando à curadoria do festival, que hoje a gente compartilha com a diretora Maria Amélia Mamed, né? Um exercício muito difícil, assim, né? A gente faz uma consultoria sobre essa curadoria do festival, porque é muito difícil, porque são muitos grandes artistas, né? Para contemplar, para tentar contemplar. E é sempre um exercício difícil essa seleção. Dessa vivência, Pedro, e da constatação de que nós temos o Festival Jazz e Blues no Carnaval, né? Ele acontece sempre no Carnaval. E temos um outro grande festival que é o Choro Jazz, que acontece no final do ano, ali final de novembro, começo de dezembro, em Fortaleza e em Jericoacoara. A gente via que muitos artistas da nossa cena, eles trabalhavam visando a um desses festivais. Eu estou montando um show para Guaramiranga, estou montando um show para o Choro Jazz, eu vou lançar meu disco e quero lançar em um dos festivais. A gente via que tinha aí um lapso de tempo ao longo do ano, né, em que o público também se ressentia de mais oportunidades de ouvir a música instrumental, de ouvir a música jazz, seja instrumental ou cantada. E aí pensamos em fazer essa ponte, né? De um lado tem os músicos precisando de mais lugares para tocar e tendo basicamente esses dois momentos. De outro, não que não haja outros projetos também, mas assim, eram os dois momentos mais destacados, né? De um outro lado, o público querendo saber onde ouvir jazz, onde ouvir música instrumental brasileira, né? Então a gente fez essa ponte, eu e meu amigo Lucas Benedetti, produtor cultural, jornalista, e a gente concebeu esse projeto de uma temporada permanente de jazz em Fortaleza. A gente acredita muito nessa possibilidade, né? Começamos em 2015 no Dragão do Mar com o projeto Ceará Jazz Cities, e em 2017 chegamos ao Centro Cultural Banco do Nordeste com o projeto Jazz em Cena, que se mantém até hoje, né? Está com shows paralisados devido à pandemia, mas assim que possível vai retornar, né? Porque assim, ao longo desse tempo, desses 5 anos, foram mais de 100 shows que foram montados para esses dois projetos, mostrando os nossos grandes nomes da música instrumental, revelando jovens artistas, trazendo grupos de Guaramiranga, de Sobral, a gente teve muitos artistas homenageados, chegamos a ter, por exemplo, Paquito de Rivera, clarinetista, saxofonista cubano. Ele mandou uma música inédita para que o grupo, o quarteto de Guaramiranga tocasse essa música, né? Ele mandou como um presente, feliz que ele ficou pela homenagem ao repertório dele aqui. O Chico Pinheiro também, assim, mandou todos os arranjos das músicas dele. O Roberto Menescal mandou música inédita para que fosse tocada também no show, né? Tivemos, assim,
Nossa, a Rosa Passos, ela acompanhou todos os momentos da montagem do show em homenagem a ela, que foi com um quinteto feminino, né? Quinteto todo formado por mulheres, e ela acompanhou os ensaios, deu toques, assim, vibrou com cada momento, sabe? A gente acabou conseguindo, assim, levar o projeto a novamente, né? De uma dimensão artesanal, de um projeto que nasce porque a gente queria assistir esses shows e não tinha outros produtores para fazer, né? A gente se lançou nessa tarefa para produzir os shows que a gente queria assistir, queria poder assistir. E aí passamos a trabalhar com uma divulgação muito artesanal, assim, no sentido de investir muito em assessoria de imprensa, muito em redes sociais, mas também muito em relacionamento, sabe? Ligar para as pessoas, convidar, lembrar, olha, vai ter o show, tal, né? E muita gente não usa tanto as redes sociais, que a gente sabe que tem interesse por esse tipo de música, então a gente convocava por telefone, dedicava muito tempo a isso mesmo, sabe? Ia a reuniões, a encontros dessa turma de ouvintes de jazz para dizer, olha, vai ter tal show, colar cartaz mesmo na UFC, no IFCE, no conservatório, nas lojas, nos bares, né? Usar as ciências de baixa tecnologia, sim, construir esse relacionamento com as pessoas, né? Com isso, esse trabalho a gente conseguiu colocar lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste, em 2 shows, mais de 500 pessoas. E a gente considera assim, uma vitória enorme mesmo, sabe? Para ouvir jazz em Fortaleza, né, no sábado. O projeto acontece sempre aos sábados. E aí eu deixo aqui o convite, tem as redes sociais do Jazz em Cena, lá as pessoas podem conferir todos os shows e também apresentar suas propostas para shows. Nós tivemos muita gente que chegou junto assim, gente jovem, né? E que fez seu show porque nos procurou lá, apresentou uma proposta, sabe? E a gente viu que era bacana, tinha consistência, e investimos, e é sempre muito bom isso, sabe? Tanto a gente ter os veteranos da nossa música presentes, quanto ter os jovens ali encarando esse desafio. Para a gente é muito importante, eu acho que a gente conseguiu dar uma pequena contribuição para movimentar essa cena também, para que ela tivesse mais visibilidade, né? A gente volta para a história da comunicação, da visibilidade. Eram músicos que já existiam, né? O lugar, o Centro Cultural Banco do Nordeste já existia, né? Já promovia diversos shows, mas por que esses conseguiram ter um público tão grande, né? Eu acho que a resposta passa muito pela comunicação. Dalton Moura, sempre muito modesto, né? Essa pequena contribuição dele, na verdade, é de grandíssima relevância, né? Nesse projeto Jazz em Cena e Jazz Series, né? Jazz Series e Jazz em Cena, que se mantém, entre todas as outras coisas que ele falou. Um exercício que nós podemos fazer, por exemplo, se a gente pegar aqui a lista de nomes citados pelo Dalton Moura, de lugares, de bandas, de espaços, né, nós teríamos aí uma amostra significativa. E vamos chegando às considerações finais. João Luiz. Professor, eu gostaria de agradecer a você, ao Dalton, pela conversa. É uma oportunidade muito rica da gente trocar uma ideia com pessoas que conhecem mesmo a cena de Fortaleza, né? Tem uma ligação de afeto, toda uma trajetória em cima disso. Me traz muita alegria, muitas lembranças. É sempre bom, gostoso lembrar. E pedir desculpa aí que eu não sou radialista, estou no meio de 2 radialistas com muita experiência em falar, e aí a gente não tem experiência, fica meio acanhado. Então é isso, agradecer e espero que tenha outras oportunidades aí desse encontro. E é isso, João, você trouxe contribuições importantes, inclusive ressaltado pelo nosso convidado, né? Você é um ótimo anfitrião, importante sua presença aqui. O João Luiz está fazendo o doutorado dele no programa de pós-graduação em educação, pesquisando a trajetória de Descartes Gadelha, assim, que é um cara de uma grandíssima contribuição para a nossa cena cultural de maneira ampla, para a música, para o maracatu,
mas é um artista plástico grandioso, enfim, né? Merece um programa, né? Um programa, olha aí, se for falar de radialista, merece um momento só para a gente falar do Descartes Gadelha com o João. Meu amigo, querido amigo, jornalista, poeta da canção, compositor, produtor, articulista, animador. Não, eu fui vetado chamá-lo de anjo dos músicos e da música cearense, então não vou registrar isso, né? Não, aqui não tem censura, não. Só precisei avisar o público de que, né, desconfie um pouco dessa história aí, a gente não é muito angelical. E aí, uma vez conversando com o Roger, com meu pai, né, sobre Cláudio Pereira, Francis Vale, Augusto Pontes, né, e como eu considero o Dalton um continuador nesse sentido, né, de uma pessoa que acredita, que percebe, que pensa a comunicação, né? Interessante como você colocou isso como ponto-chave, né, a sua preocupação com a comunicação, um problema de comunicação a ser visto, a ser pensado, né, a dar encaminhamentos, né? E o Augusto também era uma pessoa de comunicação, né? Então, assim, tem muitas interseções interessantes aí entre vocês. E o Roger falou assim, mas o Dalton tem um elemento ainda que me chama a atenção, que é o humanismo dele. Essa afetividade, esse envolvimento para além de questões técnicas, né? E das relações humanas mesmo. Então, Dalton, isso é um pequeno reconhecimento e agradecer muitíssimo. Essa é a abertura do primeiro seminário de História da Música Cearense, que estamos dando início aqui, dentro da disciplina, ou a partir da disciplina de História da Música Cearense. Tá bom? Então, muitíssimo grato, a palavra é sua, para a gente concluir. Pedro, muito obrigado a você, obrigado a todos que chegaram até aqui, né? E obrigado a você que está assistindo. E parabenizar mesmo, eu acho que o que você falou aí dessa sua motivação em criar a disciplina, né? De que tanto os estudantes quanto os colegas professores muitas vezes não tinham essa informação sobre a nossa cena musical, a música feita no Ceará, do Ceará para o Brasil, né? Eu acho que ela é mais um sintoma disso, né? Desse problema de comunicação mesmo que nós temos, de que nós precisamos, assim, né? Assim, a gente só pode reconhecer aquilo que primeiramente a gente conhece, né? Então é preciso ter informação, ter acesso, até para você, né, ver se aquilo lhe toca ou não, se aquilo lhe diz algo ou não, se lhe emociona ou não, né? Qual é o significado que passa a adquirir para você. Então eu agradeço muito e recomendo a quem está nos assistindo, né, os estudantes, que procurem ter um papel ativo nessa cena, né? Vocês vão trabalhar com música, com educação musical. É muito importante que vocês acompanhem isso, que estejam, daqui a pouco, com certeza a gente vai ter aí uma vacina, uma terapêutica melhor para esse problema que nós estamos vivendo. Vamos voltar aos palcos, vamos voltar aos shows, né? Que vocês procurem estar presentes sempre, que estejam presentes nas lives agora, que acompanhem a produção musical, aproveitem esse tempo para ouvir muita coisa, sabe? É um tempo maravilhoso para ouvir mesmo, ouvir discografias, assim, sabe? Pegar o Rogério, e ouvir a obra dele, pegar o Belchior e ouvir a obra dele, pegar, né, assim, o Davi Duarte, a Kátia Freitas, o Fernando Catatal, o Dom L., né? Enfim, ouvir a obra dos músicos cearenses de todos esses tempos, essas expressões. Acho que é um ótimo convite que a gente tem, e é uma forma fantástica de compreender isso, né? De compreender como as pessoas podem, como a gente tem uma cena aqui tão pulsante, tão efervescente, e por que essa informação ainda é mantida distante das pessoas, quais são as dificuldades em construir essas pontes para o público, né? E escutar artistas novos, Caio Castelo, Lorena Nunes, a Clau Anis, tanta gente que está produzindo, a Luísa Nobel, enfim, acho que a gente tem aí pano para manga para, sabe, muita coisa, aproveitar esse tempo que as pessoas estão mais em casa, dar essa mergulhada nessa produção,
uma vez que se compreenda isso, que se vivencie isso, eu acho que naturalmente os futuros educadores musicais vão sentir o mesmo ímpeto de passar adiante essa informação, de oferecer a mais pessoas esse acesso, né? E assim a gente vai mudando essa realidade. Um abraço grande, sucesso, felicidades a todos, cuidem-se bem. Então, com essas palavras do Dalton, generosas, encerramos a abertura do primeiro seminário de História da Música Cearense. Vamos ter, na sequência, convidados na área do violão, né? Temos pesquisas nessa área, teremos como tema também as mulheres na música cearense. Bárbara Sena tem feito um trabalho nesse sentido, o Pingo de Fortaleza tem feito um trabalho nesse sentido de compreender melhor o lugar das mulheres na nossa música. Isso também é um tema que nos interessa, entre outros temas, né? A música, os músicos, os cantores da noite, com Silvio Mauro. Então, temos algumas possibilidades importantes aí, convites que certamente teremos aqui nesse seminário. Muitíssimo grato, João Luiz Soares Studart Guimarães, professor da Federal do Cariri, e, claro, nosso sempre muito obrigado ao nosso querido amigo Dalton Moura, e assim encerramos este momento.